Olá, você que acessa as plataformas do Jornal Estado MS. Eu sou o Rafael Belo e o podcast Entrevistando de hoje é com ela, que já veio aqui tantas vezes. Quantas vezes, né? Tarsila Francesco. Hoje que ela vai contar novidades pra gente, principalmente sobre o Observatório Feminista, né? Da Comissão de Política da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Esse nome curto, fácil de guardar. É um prazer receber você, Tarsila. Obrigada, Rafael. Sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito, acompanho, né, tudo que vocês movimentam e traz de informação para nós. É sempre um prazer imenso estar aqui. Não, o prazer é receber sempre você que está sempre envolvida com novidades, né? E agora aí, mais essa questão do observatório que a gente estava falando aqui dos bastidores, da representatividade, né? E também da representatividade fake. É verdade, né? É bonito, né? Tá falando de feminismo das mulheres, né? E muitas vezes existe um apoderamento, né, desse discurso, né? Para que fique bem perante a população, mas faticamente não é o que acontece. A Djamila Ribeiro esteve aqui, né, na Defensoria nos 10 anos que a Defensoria fez agora, né? Se você não conhece ela, vai pesquisar, porque... Fantástica! E ela falava justamente do lugar de fala, né? Que foi o primeiro livro que ela lançou, né? O que é lugar de fala. Exato. Mostrando o que é lugar de fala. E alguém, se eu não me engano, foi a Jaciguara, a nossa segunda desembargadora negra do estado. Isso. Que perguntou para ela, aliás, pediu para ela explicar a diferença entre representatividade e lugar de fala. É importante isso mesmo, né? Porque a representatividade está ali, mas não necessariamente a gente tem o lugar de fala. E isso é importante, né? Tanto é que a gente sempre fala que é uma questão, assim, incrível, porque muitas vezes as mulheres são colocadas naquele lugar, mas o poder decisório não fica na mão das mulheres, né? É muito bonito você colocar numa mesa, a mulher tá ali, tá bom, a gente já cumpriu o papel, coloca a lei e pronto, mas na real a mulher não tem a caneta na mão, né? E a gente até, como a gente estava conversando nos bastidores, você até falou da Jaciguara, a gente até fala muito nesse clamor, né, de ter, né, uma ministra negra, porque é uma forma também da gente ter esse espaço, né? A gente sabe que as decisões, elas refletem, impactam na sociedade. Então, tem que ter esse olhar mesmo diferenciado de quem já viveu, já tem. Da mesma forma que a gente fala, até na política, a questão, né, de realmente ter essa representatividade feminina, porque eu sempre bato nessa tecla. Um poste de luz, para alguém pode não ser nada, para um homem não significa nada, para a mulher representa não ser estuprada. Então, são visões diferentes e isso traz muito para a sociedade, né? E assim, não querendo criticar o evento, né, já que, só para concluir essa questão, a questão do lugar de fala. Eu estava lá e não era meu lugar de fala, né, porque estava falando de mulheres negras, do local das mulheres negras, do racismo das mulheres negras. Então, eu estava ali absorvendo conteúdo, não tinha nada que falar. Daí eu vi assim, tem tantas mulheres na defensoria, né? E quem apresentou, tem o procurador-geral, tem o diretor, mas naquele momento seria o local de outras pessoas, no caso as mulheres, estarem falando, estarem apresentando, já que escolheram trazer a Djamila Ribeiro. Exatamente. Aí eu olhei assim, falei, eu me sentiria incomodado de estar ali à frente, apresentando a pessoa que é a Djamila ali. Você precisa ter uma ideia, a gente criticou muito, eu também faço parte da ONG Elas Podem, e internamente a gente ficou estarrecido porque março, né, aquele clamor de lembrar das mulheres, né, eu sempre falo, durante o ano, até o ano legislativo, pode saber, março e agosto vai pipocar legislação, e as entidades também, né, começam essas mobilizações. E em março desse ano, o que a gente viu de palestra de homem falando sobre mulher não era o lugar de fala. A gente fala, gente, as mulheres já não têm espaço. E quando tem a oportunidade, tiram da gente um homem falando de, sabe, questão de gênero. Absurdo isso, sabe? A gente fica estarrecida com essas questões. Inclusive, um conselho bem importante aí fez isso depois para
como a gente fez, né, uma mobilização, apertou, deram uma remendada, deixaram o homem, mas aí também colocaram uma mulher. Então é difícil, gente, não é fácil não. Eu, se não me engano, até sei, né, qual que é que você está falando, que tiveram a justificativa de que os homens também teriam uma visão sobre isso, né, mas aí seria uma outra questão. Exato. Não seria a principal, seria uma questão secundária. Não é lugar de fala, né? Daí na questão da representatividade, né, não é representatividade do homem, tá ali, ele não tem a mínima, não tem nem como ter empatia de estar nesse local para estar falando sobre isso, porque o homem jamais vai imaginar uma dor feminina, jamais. Sim, não tem como, porque isso é muito claro, basta a gente lembrar que até 2015 não tinha um banheiro feminino no Senado Federal. Por quê? Né? Os homens não tá fazendo falta mesmo, né? Então não tem, né? Eu acho que até comentei que é a questão também do trocador. Sim. Dentro dos banheiros masculinos, não existe. Não existe. Eu aqui mesmo, num local cultural, né, se eu não me engano, aquele Sesc Cultura, eu fui num evento com a minha filha e eu tive que entrar no banheiro feminino para trocar. Como ela. Se só a mulher, né, fosse né, a responsável, sendo que o pai também, tem eu achei as que mesmas. ia gerar um incômodo também para as mulheres, mas elas utilizaram tranquilamente, sem se preocupar com a minha presença ali. Pelo menos não demonstraram. Lógico que deve incomodar, mas assim, não tinha outra opção, né? Porque só ali que tinha, né? Você vê como que a nossa sociedade, né, e o próprio poder público também acompanha essa mentalidade, né? A questão da divisão de tarefas, né? Sempre fica, né, sobrecarga para a mulher, uma visão, e aí surge também a visão que a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, né? Você dá conta de tudo. E a gente até falou, né, ontem lá na BMCJ, né, com a doutora Eclair, maravilhosa. Essa questão da paridade dela, né? Isso, a questão da paridade, né, ela é uma bandeira forte, né, ela já foi responsável pela súmula, né, até que caiu, mas foi uma mobilização super importante, a questão que ela falou, graças a ela por um período, né, quem tivesse a pretensão, né, de ser advogado não poderia ter cometido um crime de violência doméstica, né? Infelizmente caiu, mas por um tempo, né, e nasceu da mobilização dela, inclusive. Então, assim, a gente conversando dessa questão da divisão de tarefas e como a sociedade ainda, né, coloca isso muito, né, que a mulher que né, sempre a responsável por determinadas coisas, né? E a liberdade de escolha é importante, né? Se a mulher quer ficar em casa, é a felicidade dela, ok. Se ela quer ter filhos, ok. Se não, também ok. Então, assim, a gente tem que deixar que as mulheres tenham a liberdade de escolha, porque só ela vai saber, né? O que vai fazer ela feliz. Mas, assim, existe um julgamento gigantesco, né, sobre as mulheres. Eu não tenho como não ficar lembrando do que a Djamila falou, mas ela falava sobre isso também, a questão de não pensar não estar ali só para se divertir, né? Ela falando, acho que até foi uma aspas que eu abri, ela falando que ela num bar para tomar um drink e ela não tinha o direito de estar ali só se divertindo. As pessoas chegam lá e falam, pô, racismo, né? As mulheres e ela só quer se divertir também, né? Sim. Então, qualquer lugar que tenha uma mulher ou uma mulher negra ou uma situação possível de racismo, você tem que estar falando sobre isso o tempo todo. É um peso que coloca em cima da mulher. E eu acho assim, até quando, se não se fala, tipo, fica esperando, né? Mas e aí, não vai falar, né? Como se fosse uma obrigação, realmente. E às vezes não, a pessoa quer falar de outros assuntos, né? Que são... É um ser humano, né, gente? Não tem que ficar esses tabus em cima da pessoa. É um peso enorme, né? Mas vamos falar do Observatório Feminista. Vamos. Então, dessa criação e também do que vai acontecer amanhã. Vamos começar pelo Observatório. Vamos. Esse ano, né, a gente trocou a diretoria da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, da qual eu faço parte, que está ligado, né, a uma nacional, né? Existe a Comissão Nacional, que nasceu de uma federação, né? A nossa mãe maior é uma federação francesa, e é bem antiga, e justamente essa questão do empoderamento, né, das mulheres e de carreira jurídica. Então, desembargadoras, delegadas, advogadas, bacharéis, todas fazem parte, né, do nosso quadro,
E também, assim, tem as comissões pertinentes, né? Tem a diretoria, as comissões pertinentes. E aí eu fui honrosamente escolhida como coordenadora política. E a partir disso, né, quando a gente assumiu, eu já vinha observando a necessidade de um observatório. A gente sabe da história, né, das mulheres, a dificuldade que é alcançar os postos de liderança e na política também. Né, as mulheres estão sendo CEO, chegando aos mais altos cargos. Somos 52% do eleitorado, mas assim, eu fiz até um estudo de toda a história, né, do estado, a Campo Grande também, e assim, é triste de ver a quantidade pífia de mulheres, né, que conseguiram, né, alcançar uma cadeira, né, legislativa e também no executivo. Então, a gente observa isso, a necessidade de se estudar, né, o que está acontecendo, por que isso acontece. O observatório, né, todo observatório é um local de estudo para que, a partir disso, existam manifestações, ações concretas, para que se mude esse contexto, né, daquilo que se estuda. Existem os observatórios sociais, e o nosso é feminista justamente para poder lidar com as mulheres. E aí, nasceu essa ideia justamente disso, né? Agora a gente começou essa parte de visita, né, a locais, a projetos. A gente já fez o programa Cidadania Viva, que é um programa do governo do estado, né, da CETESC, ali. É um programa muito importante, né? Já foi até pela Unesco, né, recomendado. Vem fazendo um trabalho lindíssimo com os jovens, e o Educa Mídia, né, que é tipo assim, é uma educação junto com a mídia, então muito bacana. E aí a gente vai também visitar um projeto de extensão da UFMS, formado só por mulheres, que acabou de participar e ser chamado pelo maior congresso de jornalismo do Brasil. E aí eu fui, né, vou conhecer, na verdade, e estou muito ansiosa, né, para conhecer que também tem esse contexto, né, de o impacto da mídia, né, e aí eu fiquei muito interessada, porque, assim, só mulheres, né, e jovens também, então a gente vai conhecendo, né, cada projeto, e para poder realmente ver e fazer uma análise, né, de cada situação, para que, a partir disso, a gente desenvolva ações concretas. Então, você falando isso, eu lembro dessa questão também da divisão entre, né, as questões, por exemplo, da Lei da Maria da Penha. Uhum. Se eu não me engano, melhorou 10%, diminuiu 10% o feminicídio desde que ela foi criada. Sim. Para mulheres brancas. E aumentou 50%. Para as negras, né? Para as negras. As mulheres negras são as com menor salário, menor oportunidade, as mais violentadas. É um recorte, e por isso que a gente fala muitas vezes, os recortes têm que ser estudados e analisados. É muito importante quando a gente estuda em termos, né, de mulheres, inclusive, os recortes. Mulheres negras, indígenas, e não só ficar focado no global, no macro, e muitas vezes se perde esses recortes, e aí a gente não consegue atacar o problema real mesmo. A questão das mulheres negras mesmo é terrível, por isso mesmo. Eu falo porque são as que recebem menor salário, trabalham mais e são as mais violentadas. Então é terrível isso. E na verdade, assim, além do racismo, né, que sofrem, que é uma coisa assim absurda, mas que acontece. Existe muito essa questão de a sociedade não assume, né, muitas vezes que é racista, mas aquela piadinha que, né, e tá tão arraigada no dia a dia que passa despercebido muitas vezes. Ou muitas vezes sempre olhar ela como uma questão de servir o outro, né, ali ver a pessoa, a mulher negra ali, acha que é uma garçonete. Isso. E é uma juíza que está ali, por Exato. exemplo. Né? Eu já percebi muito isso. Aquele olhar de desconfiança, ou muitas vezes porque acha que essa questão da servidão, que aquela mulher tá ali como, né, uma mulher que, tipo, não desmerecendo, né, as outras carreiras, mas tá ali para servir. E não, né? E a gente vê, assim, mulheres, nossa, brilhantes. Eu tive a oportunidade de conhecer a Mafuane, que é uma representatividade gigantesca, tem espaço de fala no Renova BR, né? Ela é
incrível. E ela, assim, ela até incorpora muito essa questão da negritude, né? Da questão étnica mesmo. Então, ela usa turbantes e... Então, ela carrega mesmo isso. E, assim, um mulherão maravilhoso, né? Ela é incrível. Tem um intelecto, assim, fundamental. Eu sou fã, assim. E, além disso, né? Voltando para Campo Grande. Sim. Amanhã também você vai começar com um papel importante, né? É verdade, né? Amanhã a gente tem a convenção, né, do PSDB, nossa convenção municipal, né, de Campo Grande. E eu já sou coordenadora jurídica do secretariado estadual do PSDB e amanhã assumo como coordenadora jurídica do secretariado municipal. Eu fui convidada, honrosamente convidada, já trilha eu, né, dentro do Ninho Tucano já há um bom tempo. E aí amanhã eu vou assumir essa nova função aí e tô, assim, bem esperançosa que a gente possa contribuir bastante. Porque, querendo ou não, a gente dentro, né, desse espaço também tenta sempre estar melhorando a questão das mulheres, né? E essa questão, inclusive, de mais mulheres na política. E como que está a representatividade das mulheres no PSDB? A gente sempre tenta fazer. Esse ano mesmo a gente fez até um curso de formação política. É uma coisa que eu sempre tento bater nessa tecla, porque a gente precisa. As pessoas acham que, não, tá tudo bem. E não, as mulheres precisam dessas formações, são extremamente importantes para que chegue na campanha, ela tenha consciência do que está acontecendo dentro da campanha. É uma coisa, é um turbilhão que acontece. O ano passado eu passei por essa experiência e por mais que eu já tivesse há muitos anos nos bastidores, não é nada igual a qualquer outra coisa. É muito diferente. Então a gente sempre fica preocupado para essas mulheres não serem usadas. Né? E dentro daquele contexto todo, muita coisa acontece. Então, assim, ela tem que ter, né, assim, voz. Eu mesmo bati de frente em muitos momentos para poder manter mesmo a minha poder de fala mesmo. Eu sempre falava, o CNPJ é meu, tá o meu nome lá, então... E, assim, muitas vezes as mulheres, por não ter conhecimento... ficam, né, vendidas, jogadas, e aí acontece essas candidaturas que a gente vê que ficam só ficam ali jogadas. Então, nossa grande preocupação é isso. Eu espero que a gente tenha mais, né, esse espaço dentro do partido, cada vez mais essas formações aconteçam e exista uma oxigenação. Isso eu sinto falta, sinceramente, dentro do partido. A gente, claro... vem trilhando uma história, né, a Marisa e tudo, mas ela mesma fala, eu tenho a honra de ter conversas com a Marisa, a maravilhosa Marisa Serrano, que é um ícone, né, para todas nós, e ela mesma fala que tem que ter, né, novas mulheres, e de ter essa representatividade, sabe, que eu sinto falta, Rafael, da mulher do bairro, da mulher que está lá como liderança comunitária. Eu gostaria muito de ver essas mulheres no parlamento. A gente vê que o parlamento, além de ser extremamente, né, composto por homens, e há muito tempo fazendo esse estudo, inclusive, para o observatório, eu vi que o máximo de representatividade que a gente teve foi de 3 mulheres em um mandato. Isso é muito pouco para uma capital. Pouco demais. E assim, a gente vê que isso com o tempo está caindo, né? No máximo uma... Tá diminuindo, né? Exato, isso é terrível. E aí eu percebo que a gente tem que trazer mais mulheres que realmente estejam aí nos bairros, mulheres negras, né, mulheres indígenas, porque nesse contexto faz muita diferença de uma legislação que realmente contemple a sociedade, porque são eles que vão colocar lá no papel aquilo que a necessidade tá, porque a Casa de Leis representa a população, ou seja, a gente não está, né, sendo representado. Então, eu assim, estou muito esperançosa que a gente consiga fazer essa oxigenação cada vez mais. O partido cresceu, né, muito, e a gente espera que isso realmente aconteça, né. Falta em todos os partidos, né? Tanto todos. É que isso explica o fenômeno da Camila Jara também, né? É. Ela é uma única jovem mulher liderança que surgiu nos últimos tempos. Exato, para você ter uma ideia. E assim, o Elas Podem a gente até tentou, entrou contato e tal, e o PSDB foi o único até que aceitou fazer esse curso de formação.
A ideia justamente era contemplar tanto, né, os secretariados LGBT, Tucanafro, foram todos os secretariados reunidos e justamente para poder realmente, né, porque a legislação inclusive tem essas diferenças que servem para apoiar, né, as mulheres negras, né, questão, né, LGBTQ+, e as mulheres precisam saber, conhecer, né, os seus direitos justamente para isso. Essa questão mesmo, a gente fica feliz da Camila, mas assim, então a gente queria que tivessem mais, né, mulheres rompendo, né, esse sistema que tá aí, né, o patriarcado, que é difícil, porque assim, por mais que a gente, a legislação não sei o quê, mas a questão da política ela é muito difícil, porque a estrutura é muito pesada. Eu falei fenômeno, mas não com o sentido da força, né, porque o trabalho dela é bem amarrado, o conhecimento dela é bom, a equipe dela é boa, né? Principalmente a parte de mídia, né? A gente sabe que a Camila, ela consegue, né, fazer muito isso bem. E essa questão da falta é isso, a gente vê, tanto é que eu falei fenômeno pela questão de, independente do partido, ela foi uma votação da direita também, dos jovens, dos mais de várias faixas etárias da extrema-direita, que inclusive me perguntaram, o pessoal de lá, como que isso era possível estar acontecendo. Você vê, né? Então, eu falei, bom, é a questão da representatividade, não tem quem que está representando o jovem no geral hoje. Exato, isso eu sou presidente de honra, né, da juventude do PSDB, e a gente fica preocupado com essa questão da renovação, né, a gente até brincou lá no partido, a juventude está envelhecendo, né, dentro ali, e isso eu percebo que é geral, a gente precisa que os jovens, eles se empenhem, né, a gente via antigamente que os jovens faziam as manifestações, iam para frente e realmente, né, fazia acontecer, né, e aí a gente percebe que houve um certo distanciamento, né, a juventude meio que desgostou um pouco disso. E quem muitas vezes acaba se aproximando cai muito em fake news, replica fake news, o que é terrível, né? Porque a gente ao contrário, né? Que quer que tenham jovens que realmente tenham a sua própria personalidade e pensem por si, né? Não sejam vendidos por informações distorcidas que são fabricadas para contemplar um certo pensamento, né? E levar... tem toda uma cortina de fumaça que a gente sabe que é para poder levar a população a uma doutrinação, né? E mantendo dicotomia, né? Acabando com a pluralidade, deixando só sempre essa degladiação entre dois lados que... Essa polarização é terrível. Eu sou muito... fiquei, assim, abismada, porque, né, na campanha, olha... A gente tentava conversar sobre ideias com a população e a pergunta clássica mas você apoia B ou C, né? Que eram os dois candidatos da direita e da esquerda. Não quis falar, né? Mas é isso mesmo. E aí se você falava com um que não era... então não quero saber de você. E eu falava, não, mas espera, vamos conversar. Ele falou, não, mas eu tenho fulano, mas eu já tenho fulano. Mas... Tá bom, então, mas o que o seu candidato aí, né, deputado estadual, que no caso foi o que eu concorri, qual que é a ideia dele? Ele apoia o fulano, que era né, o cargo máximo do executivo. Mas o que é aquele... Mas tudo bem, mas qual que são as propostas? Não, ele apoia o fulano. Aí entendeu? Então fica muito limitado, a população se pensou só num cargo... Eu acho que não sei o que aconteceu, isso é fruto da polarização. As pessoas, a gente trabalha muito para conscientização, para que seja analisado todo um trabalho, o que é. E muitas vezes é isso que atrapalha, inclusive, para que surjam novos quadros. Mas a intenção da fake news é essa, né? Continuar com a manipulação para manter quem está lá onde está. Sim. Né? Ou tentar derrubar para entrar quem está ali na fila, nessa troca de A por B sempre, né? E que mantém os mesmos discursos, né? É mais do mesmo. Sempre acordos políticos, sempre que a gente vê acontecendo diferente. A gente sabe o que vai acontecer no final das contas, né? Porque é necessário, sem acordo político, infelizmente,
É terrível A isso. política não E gira aí a no gente depois, Brasil. em seguida, vê a população padecendo. Né? Decepcionada também. Decepcionada, aí com os mesmos problemas de sempre, né? Faltando serviços, a prestação de serviços públicos precária, e os problemas se repetem. E aí a gente vê, assim, que, né, a população padecendo, né, mesmo? Até porque eu acredito que essa questão da reforma eleitoral tinha que ser mais profunda, né? Acaba uma eleição, já vai de olho na outra, daí fica complicado a pessoa. Não deveria ser assim, mas ela já fica pensando na reeleição ou em quem vai apoiar ali embaixo, Sim. quem vai ter a base dela, então vai mexendo numa outra campanha já na sequência. E a gente fica de 2 em 2 anos Emenda, nisso, né? Uma na outra, e né? como é tudo muito curto, não dá tempo para você raciocinar direito, ver o que está acontecendo ou fazer alguma coisa acontecer porque você está atrás de outra campanha. Uhum, não, e fica sempre assim, né, um atrás do outro. Então, muitas vezes, a estrutura fica sempre ali, aquela corrida desenfreada e a gente vê, né, existe toda uma estrutura profissional, inclusive. Né? É um sistema assim, nossa. Foi se profissionalizando, né? A gente que tá no meio, a gente via acontecer, né, de vários lados, de várias formas. Exato. Mas o jeito que aconteceu nesses últimos 8 anos nunca aconteceu, né? Cada vez mais, e são estratégias assim, cada vez mais aperfeiçoadas, assim, e agora incríveis. com as inteligências artificiais, você não sabe o que é real, o que não é, Seja de pesquisas, né, até as mais altas. Não, até a pessoa, o próprio candidato, você não sabe se existe aquele candidato mesmo. Não mesmo, porque a gente está caminhando, né, para a inteligência artificial de tal maneira que você não tem nem noção, né, se realmente é. Ela estuda seu perfil, seus dados, suas falas, suas conversas, e ela reproduz isso na cara de quem ela quiser, com a voz de quem ela quiser, e como que vai ser. Exatamente. E agora essa mini reforma parece um retrocesso, né? Sim. Eu não vi muitas mulheres se manifestarem, mas parece que quem mais vai sofrer é a mulher, né? São as mulheres. A gente tá na iminência aí da votação e já até tá tendo essas manifestações, né? A gente que tá ali no meio, a nacional até do PSDB, mulher, se manifestou já contra, justamente para impedir que essa mini reforma eleitoral, porque com isso a questão mesmo dos 30%, né, vai ser muito abalada. Uhum. Então, o nosso medo é sempre esse, né? Porque muitas vezes, apagar das luzes, assim, volta quando você vê, já o impacto já foi. Toda conquista, toda luta secular Sim, acaba. É jogado por terra, né? E é uma luta árdua. A gente sempre vem lutando, a gente queria até mais, né? E a gente verifica, porque nos outros países isso já acontece. E aqui já foi suado 30%, ainda tinha que ser caiu. igual, a paridade tinha que ser igual. É, paridade real, né? Isso não é paridade. Não, de jeito nenhum. Porque é o que a gente sempre fala, eu mesmo bato nessa tecla. O homem não vai sair da cadeira dele e falar, querida, senta aqui, agora é a sua vez. Nunca isso vai acontecer. Então, a gente sempre bate em cima disso justamente para que a legislação eleitoral ela serve para poder ser um mecanismo para poder corrigir essa distorção que acontece, né? Porque, na realidade, as oportunidades elas não são as mesmas. A gente tem real noção disso. O que a gente tá falando da meritocracia que não existe, né? Nunca existiu. É justamente isso. É meritocracia. Mérito de quem? Exato. Como que vai ter esse mérito se não tem igualdade, se não tem paridade? Se não existe, nem né? Nem de conhecimento, nem de direito, nem de acesso, de nada. De nada. É muito difícil, assim, a gente luta muito, rala e muitas vezes chega lá e é preterida por não, mas... Ou mesmo, eu já escutei até de lideranças, não... masculinos, me apoia agora que lá na frente eu te apoio. Só que a gente já sabe que lá na frente vai aparecer outra coisa. Não, peraí, agora não é sua vez, peraí que vamos apoiar fulano. Tem uma fila aí na sua frente. Exato. Só não te falei antes. É bem isso. Então a gente tem que estar sempre alerta para que, né, isso não aconteça. Então a gente vive assim, numa eterna, né, assim, driblando artilharia. A gente falou da meritocracia aqui, que inclusive eu acho que é uma das primeiras, uma das primeiras fake news, né, porque... E também a questão da interpretação, né, falta de leitura das pessoas, porque esse livro que foi baseado, que a gente estava comentando aqui, a questão da meritocracia, que chama Rise of Meritocracy, que é um livro britânico, era uma paródia, era uma sátira da família inglesa, real,
que tinha o mérito de estar lá, o príncipe tinha todo o mérito de estar ali, né? Aham. E baseado nisso vai se criado o conceito de Gente, meritocracia, não é. gente. É uma justificativa Por para contrário. manter aquela mesma estrutura de poder. Então, já vem daí essa ideia de manipulação, né? Sim, é o que a gente estava até falando, né, nos bastidores. É quando se fala, as mulheres, elas aposentam, as juízas aposentam mais cedo, por isso que elas não conseguem subir para desembargadoras. Não é verdade. Isso aí é porque as mulheres, elas não têm as mesmas condições para poder subir. E aí elas acabam aposentando, porque fica, né, no meio do caminho e aposentam sem subir. Mas não é isso aí que, é por isso. Não, na verdade é uma desculpa para justificar essa pífia, né? Pra você ter uma ideia, a gente não tem nenhuma desembargadora do TRT 24, que é o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Não tem nenhuma mulher. Será que não existem juízas trabalhistas competentes? Lógico que tem, existem inúmeras juízas muito competentes, né? E a gente sabe que, na verdade, é essa a questão. Então, assim, não só na política, no judiciário, mas, assim, a gente vê que é um cenário que é complicado de se lidar, né? A mulher na sociedade, ela passa por uma dificuldade gigantesca para poder ascender na carreira, ascender, né, nos postos, né? Subir. Você falando isso, eu tô lembrando do MP Bill no Serginho Groisman, a única vez que ele foi chamado. Eu acho que está até circulando recentemente nas redes sociais, e ele pede para falar, e ele fala justamente das cotas. Uhum. Eu não acho o ideal, mas é a única forma de dar paridade para a população negra, principalmente para o jovem. O jovem, ele tá estudando e está trabalhando. Ele dá exemplo dele. Ele fala, minha mãe, eu chegava com um salário em casa e chegava com um boletim, ela não ligava pro boletim, ela ficava feliz que eu estava trazendo dinheiro para casa. Olha só. E eu nunca mais foi chamado pro programa. Não, né? Eu achei que a Djamila ia fazer isso lá na professoria. Não, então, para você ver, porque a cota é altamente criticada por pessoas que estão bem estabelecidas. Mas, assim, a cota, e as mulheres também apanham pra danar quando eu falo negócio de cota, até, né, nessa questão, né? Mas a cota, ela funciona como um mecanismo de correção daquilo que historicamente, mas tem que melhorar a condição da educação. Sim, tem que melhorar, é óbvio que tem que melhorar, mas até quando a gente vai conseguir corrigir isso? E nesse meio tempo, quantos jovens que vão ficar de fora? Porque não existem as mesmas condições. Não adianta falar que tem, porque não tem, gente, não tem, não adianta. Os jovens, a maioria que estão aí envolvidos até na criminalidade, muitas vezes são quem? São os jovens que estão realmente, né, são os negros, pardos, e muitas vezes não é porque ele quer, é porque é a única condição que ele está ali no meio, né? E aí, se ele tiver a oportunidade, ele consegue, né, sair e ter essa condição de melhorar de vida e aí alavancar toda uma estrutura também familiar para sair daquilo ali. Então, a cota ela é importante por isso, porque ela é um mecanismo paliativo ali, enquanto a gente, tudo bem, melhora a educação, óbvio que tem que melhorar, mas enquanto isso, há quanto tempo que vai esperar para poder até corrigir? Não, vai melhorar a educação, mas como esse jovem que precisa trabalhar vai ter acesso a essa educação, né? Ou como que ele vai ter qualidade mental para absorver, primeiro alimentícia, não vamos falar disso, são muitos fatores. Sem dúvida. É outro podcast. Desde criança, né? As crianças, minha mãe é pedagoga, né? Ela aposentou como coordenadora pedagógica em EMEI. Eu cansei de ver crianças que vão para comer. Que não é possível. Existe, gente. Isso é Campo Grande, tá? Não é, sei lá, na onde? Na Etiópia? Não, é aqui. Então, assim, muitas crianças, muitas vezes, vão para se alimentar, porque elas não têm isso em casa. Enquanto isso, lógico, eu também tá recebendo instrução escolar. Mas o principal, na verdade, é para poder comer, porque é o único local que elas têm alimentação. Aí tá desnutrida, não dorme direito, mora num local insalubre, ou mora na rua. Isso. E aí, como que vai exigir alguma coisa de uma criança nessa situação? Não tem como. E como que ela vai ter um posto de trabalho, um cargo melhor, tudo? Vai competir com outra pessoa que teve total condição? Não tem. A pessoa estuda, tem 3 empregos, de madrugada cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido. Não tem condição. Não tem nem como você pensar dessa forma se você for refletir difícil, de verdade.
Bom, então agora a gente vamos reforçar aqui, tem o Observatório Feminista e amanhã você vai assumir mais uma mais uma função aí, coordenadora política municipal. Como coordenadora jurídica, né, do PSDB Mulher em Campo Grande. A gente faz toda essa função já desde na parte burocrática, né, dentro das mulheres, e também na parte de conhecimento, então legislação, a gente sempre dá esse suporte para as mulheres, e é uma grande responsabilidade sempre, né, apesar de estar há 15 anos no partido, né, tô desde a juventude lá, mas cada vez mais a gente, né, vem tentando sempre agregar mesmo, né, fora as minhas funções fora, eu continuo, né, na ONG WDN, eu continuo também na ONG Elas Podem, na Associação, né, Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Então a gente sempre tenta conciliar tudo isso. A WDN é Women Democracy. Women's Democracy Network. Que é internacional, né? Sim, ela está presente em 80 países. E são 2 mulheres só do estado que estão presentes ou mais? São 3 comigo. 3. Que antes eram menos, né? São 3. Eu, a vereadora Anne, né, de Ponta Porã, e a Luciana Zambuja, doutora Luciana. Doutora Luciana. Então, gente, olha só quantos locais, né, você Verdade. Conquistou. A gente vem cada vez mais, né, participando. Eu acabo declinando até de muitos convites, porque eu não consigo pegar alguma função, alguma coisa que não venha, né? Agora mesmo eu assumi também recentemente, já faz uns meses já, como assessora jurídica, né, na Agência de Regulação de Serviços Públicos. A AGEMS. Nossa, fabuloso, assim, eu fiquei honradíssima. Mas, assim, eu não vou... Mais fácil não é a palavra, mas é o que veio na cabeça, porque é o que você gosta de fazer, né? Exato, é fantástico. Agora a gente está passando mesmo por uma renovação até da legislação lá dentro, né, da AGEMS. E assim, a AGEMS é fantástica, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A AGEMS faz o papel de dar segurança jurídica para o Estado conseguir trazer investidores, né? Ela faz toda essa fiscalização e ela que, né, diz assim, olha, tá ok o Mato Grosso do Sul, pode vir, né, que vai investir. Então, assim, eu fico muito honrada, né, de ter aí, e muito agradecida, né, ao diretor-presidente, né, o Carlos Alberto de Assis, que está à frente, que revolucionou, inclusive, a AGEMS, né? As pessoas passaram a conhecer mais o que a AGEMS faz, o que é, né, a agência de regulação, e a gente fica muito feliz, né, de estar ali, e tem, como você falou, até de cara, né, tem tudo a ver com você, tem mesmo, tem tudo a ver, porque, né, tem um modelo muito, assim, realmente de contemplar as boas práticas, de ver o que realmente pode ser feito de melhor, e fora da caixa, né? A gente sabe que, assim, sai um pouco daquele modelo de ser muito burocrático e de engessado. A AGEMS tem muito isso, realmente, de proporcionar para a população realmente o melhor serviço possível, né? Eu quero agradecer, Darcy, senão a gente vai ficar aqui trocando ideia até o fim de semana terminar. Obrigada, eu que agradeço sempre o convite, fico sempre honradíssima de estar aqui. E, claro, conversando sempre, né, e vocês sempre levando aí para a população o melhor. A gente tenta democratizar todo o conteúdo. Vai fazer isso, aqui? Ele fica com vergonha. Então, gente, eu quero agradecer. Tarsi, fala as redes sociais, suas redes sociais. Minhas redes sociais é Tarsila Francesca, né, com Tarsila, igual por causa da Tarsila do Amaral, só que com mais um L, né, e Francesca com 2 Cs. Então, fica aí meu convite para que vocês me sigam também nas redes sociais. Minhas redes sociais são justamente para passar informações para a população. E você atende muita gente ali, né? O pessoal te procura muito. Muito mesmo. Desde nessa questão de saúde, da causa da mulher, meio ambiente, tudo. A gente fica muito honrada. Eu sou realmente
Fico muito feliz mesmo. As lives, né? Desde a época da pandemia ali, um pouco antes, eu já estava fazendo as lives, então as pessoas sempre procuram a gente para poder, né, ter realmente esse conhecimento aí. Gente, muito obrigado mais uma vez, Tarsi. Obrigada, eu que agradeço. Se você está vendo pelo Facebook, você já sabe, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Se você está vendo pelo YouTube, é o Estado Play. É o Estado Play no YouTube, é o Estado Play no TikTok, é o Estado Play no Quai, é o Estado Play no Twitter, é o Estado Play no KO, é o Estado Play também nas plataformas no Instagram. Nós temos ali no Instagram nossos perfis, que é o Estado Play e o Estado Play Cortes, e esse conteúdo também vai estar disponível no site, o estadoonline.com.br, e no perfil do jornal, do site, no Instagram, que é o Estado Online MS. Gente, muito obrigado, Tarsila, obrigado, Kim, obrigado, Bruno. A Júlia veio de manhã e tava a galera cedo, tava todo mundo aí, o Maluf, o Berlim, o Caio, né? Vamos lembrar o pessoal de cada setor aqui, o Bruno Arce, do Impresso, hoje a Michele, né, que está ali também, uma das editoras. No site temos a Letícia, temos a Amanda, o Laureano Secundo, né, que trata muito de política, com velho conhecido. Eu sigo ele. Ele que está sempre atento às novidades há décadas, né? Ele é o dinossauro do jornalismo. Ensinando ali o pessoal, as foquinhas, e o pessoal um pouco mais velho que as focas. Lá embaixo hoje quem está é o seu Carlos, né, que ele troca sempre com o seu Chico, a dona Ana, aqui sempre atendendo a gente. Verdade. Também a dona Nídia, a dona Lígia, o seu Jaime, né? Também vamos lembrar aqui, lá embaixo na gráfica, o Cláudio e a Célia. Aí temos também a Renata, que é ali do RH, junto com o Rondinelli. Temos, eu nunca falo da Ariadne, né? A Ari que é responsável pela diagramação do jornal, a Ari ali. E também ali a Esmeralda, né, representando o pessoal do financeiro. Acho que eu lembrei uma pessoa de cada setor. Hein? É isso, gente. Muito obrigado. Acompanhem Tarsila Francesco.